Pessoal do celular, por favor, baixar, por favor. Os nossos amigos todos da imprensa pegar atenção, vamos lá. 1, 2, 3. Agora! Já está, senhoras e senhores, inaugurado a nossa escola de trânsito. Mais uma grande ação do governo do estado do Amazonas. Governador Wilson Lima, trabalho que transforma. Neste momento, senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do senhor governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, dando mais um passo importante no nosso Detran. Quero cumprimentar o vice-governador Tadeu de Souza mais uma vez e agradecer pela parceria. Cumprimentar o Rodrigo de Sá, nosso presidente do Detran, e em nome dele cumprimento a todos os servidores desse departamento. Cumprimento o Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito. Seja bem-vindo ao estado do Amazonas. Leve meus cumprimentos ao ministro de infraestrutura, meu amigo Renan. Quero cumprimentar também o juiz de direito Yuri Caminha, que é da vara especializada em crime de trânsito. Quero cumprimentar o Agnaldo Ramos, presidente do Sindicato dos Despachantes, documentalistas do Amazonas. Cumprimento os deputados, a deputada Joana Dark e o deputado Rosenha. Cumprimento o Léo Moraes, que é diretor-geral de trânsito lá de Rondônia. Cumprimento também os advogados Paulo Feitosa e o Fernando Feitosa, que são responsáveis pela cartilha da LGPD. E quero também aproveitar para cumprimentar aqui o Dr. Paulo Feitosa, que é juiz, e destacar a importância que é a gente ter um entendimento da importância da proteção dos dados. O país avançou muito, o mundo, na verdade, avançou muito na questão da modernização, da agilidade na busca de nomes, de endereços e de outros dados que são dados pessoais. E há uma necessidade de que esses dados eles possam ser protegidos, porque ele facilita a vida do gestor. Mas quando esses dados caem nas mãos de alguém que está mal intencionado, isso pode causar um prejuízo muito grande. Às vezes, a gente está aprendendo ainda a lidar com essa realidade, porque às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer a integração entre os dados do Detran, da Secretaria de Segurança Pública, tem dificuldade às vezes de fazer uma integração com o CadÚnico, por exemplo, mas são realidades que a gente precisa aprender a conviver e, sobretudo, proteger os dados pessoais de cada cidadão que mora no estado do Amazonas e que é assistido pelo Estado. Quero cumprimentar os representantes das instituições de ensino, o Davi Leopes, que está representando aqui a Universidade Federal do Amazonas, a Carla Sena, que está representando a Marta Falcão, e colocar à disposição essa estrutura aqui do Detran para parcerias, não só para essas instituições, mas para todas as instituições de nível superior que têm interesse em tratar da temática do trânsito. Cumprimento também a vice-presidente do Sindicato de Autoescolas do Amazonas, a Tamires Parente. Meus amigos, eu vou tentar ser breve aqui nas minhas palavras, mas hoje a gente está dando mais um passo importante numa instituição que trata de um assunto que é nevrálgico, não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil. E à medida em que o tempo vai passando, mais carros vão sendo colocados em circulação, né? E aqui a gente tem um problema de circulação no estado do Amazonas, porque todas as estruturas viárias que a gente tem construído de viaduto, quando elas são concluídas em 3, 4 anos, elas já perderam a função, porque não acompanhou a quantidade de veículos que são inseridos
diariamente no sistema. E aí, naturalmente, que a gente tem uma outra discussão, que são os meios de transporte, de que maneira que a gente vai otimizar o nosso trânsito. De qualquer forma, a gente tem avançado no nosso Detran para modernizar o atendimento. Eu lembro que no início do governo eu fui no Detran, quando era ainda naquele prédio antigo, parecia uma feira, né? Todo mundo com senha na mão, com ficha, ninguém sabia exatamente para onde ir, alguém ficava gritando, ei, fulano e tal, não sei o que e tal, e aquela confusão. Hoje, se você vai ao Detran, é uma outra realidade, parece biblioteca, né? Porque todo mundo fica em silêncio e tal, porque hoje todo o agendamento ele é feito via internet. Muitos dos procedimentos no Detran você nem precisa estar lá fisicamente para que efetivamente isso aconteça. As filas diminuíram significativamente, o atendimento ao motorista melhorou, aos despachantes melhorou. A gente ainda precisa avançar, ainda não está no ponto que a gente quer, mas a gente conseguiu dar um salto do que era o atendimento do Detran. E aí a gente lançou uma série de outros programas que são importantes para o trânsito, e aqui a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é a redução de acidentes e de mortes no trânsito. Ainda é um número muito alto do que a gente tem de acidentes envolvendo óbito e pessoas que ficam com sequelas permanentes. Só para vocês terem uma ideia, aqui no estado do Amazonas, 53% das UTIs são ocupadas por pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. 53% são envolvidas de alguma forma em algum acidente de trânsito. E a maioria delas em acidentes envolvendo motocicletas. Não tem outro caminho para que a gente, ou pelo menos é o principal caminho, é a educação. É por isso que a gente tem trabalhado muito na escola, né, juntamente com as instituições, com as escolas públicas, principalmente nas séries iniciais, para formar esse cidadão, para formar esse futuro condutor. Programa que a gente colocou nas escolas, em que o aluno do ensino médio já sai com a possibilidade de não fazer mais a parte teórica, porque vai poder fazer na escola. E tem um detalhe, essa criança, esse menino, esse adolescente de baixa renda, ele também tem a isenção da primeira carteira de habilitação, porque ele entra no nosso programa Detran Cidadão. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha condutores cada vez mais conscientes e a gente trabalhe na promoção da paz no trânsito, que isso daí é premente que aconteça. E o segundo ponto que é importante nesse processo é a oportunidade para as pessoas, é a geração de emprego e renda. E quantas pessoas já tiveram em eventos do Detran, quantos deles estiveram trazendo aqui o seu relato da possibilidade ou da perspectiva que lhe abriu para conseguir um novo emprego, ou então para mudar de emprego, para poder ampliar, para poder aumentar a sua renda. O espaço que a gente está abrindo aqui é um espaço exatamente para atender essas pessoas de baixa renda, inicialmente, atender o condutor, mas esse também aqui é um espaço para a gente deixar à disposição dos instrutores, do pessoal da autoescola, das universidades, das instituições de ensino, e quem sabe não, no futuro breve, Rodrigo, a gente poder colocar aqui um curso de graduação e de pós-graduação no trânsito, à medida em que as ações forem avançando aqui nesse espaço. Então é mais uma entrega que a gente faz do Detran e, sobretudo, de um Detran que é cidadão, de um Detran que não tem como objetivo principal a punição. A punição aqui no nosso governo ela não pode ser regra, ela é a exceção. É por isso que a gente está trabalhando na educação. E não tem outro caminho para que a gente possa colocar as nossas crianças ou o cidadão no futuro num caminho consciente. E aí isso serve para todas as áreas. Serve para as questões ambientais, para as novas práticas que a gente precisa se adequar, para as novas tecnologias que estão sendo incorporadas no nosso dia a dia. Então, tudo isso parte da educação. Então, isso é a certeza de que a gente está no caminho certo. Da gente educar hoje a criança para a gente não ter que ir lá no futuro ter que estar corrigindo o adulto.
E quantos vícios a gente não tem hoje, né, e que a gente talvez não consiga mais mudar e a gente luta todos os dias. É claro que se a gente tivesse a oportunidade lá atrás de ter sido instruído, talvez a gente não estaria cometendo o mesmo erro. E quando a gente investe na educação, quando investe na criança e no adolescente, eles são os primeiros a corrigirem os pais e os avós. E não tem ninguém mais qualificado para fazer isso do que um filho. Na hora que a gente ouve um filho corrigindo a gente, diz assim, ó, pai, tem que colocar o cinto de segurança, ó, mãe, tem que colocar o cinto de segurança. Aquilo dali toca de uma forma muito profunda, que dificilmente tocaria da mesma forma se fosse um instrutor da autoescola. Né? A gente acha que o instrutor está só para punir a gente, só para... né? Então, quando a gente começa isso desde cedo, a gente sabe e tem a certeza de que está no caminho seguro. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Essas foram as palavras do governador Wilson Lima, inaugurando aí a escola de trânsito do Detran Amazonas, do estado do Amazonas, que a partir do mês de fevereiro vai dar oportunidade para que as pessoas daqui da cidade de Manaus que queiram tirar sua primeira habilitação, que queiram fazer cursos de qualificação, possam ter essa oportunidade aqui no Detran Amazonas. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.